Bem-vindo a mais uma aula do curso Inglês é Fácil. Lesson number 3, Exercises number 2. A aula de hoje é baseada numa sequência de exercícios com base nas matérias já aprendidas na primeira e na segunda aula. O exercício baseia-se numa conversa entre Frank e Ruth. Pegue seu caderno de anotações e comecemos. Notará que tanto Frank como Ruth vão se expressar tanto em português como em inglês. Ruth, você é americana? Como responderias a essa pergunta? Como responderia Ruth? No, I'm not. Simplesmente assim. No, I am not. Não, eu não sou. E você, Frank? Yes, I am American. Está gostando da cidade, Frank? No, I'm not. Não, não estou. A Joana também vive aqui nessa cidade? No, she does not. No, she does not. Não, ela não vive. Por que você veio morar nesse lugar? Note que a palavra lugar está sublinhada. Because I like this place. Because I like this place. Because significa por causa de ou porque. This é o pronome demonstrativo esse ou essa, este ou esta. Acerca dos pronomes demonstrativos aprenderemos mais adiante. Place é o equivalente em inglês de lugar, significa lugar. Em inglês, para dizer lugar, diz-se place. Por que você veio morar nesse lugar? Because I like this place. Porque eu gosto deste lugar. Ruth, você conhece um bom restaurante? No lugar de Ruth, como concordarias? Ou como responderias afirmativamente, melhor dizendo? Yes, I do. Repetindo a pergunta, Ruth, você conhece um bom restaurante? Para simplesmente confirmar que conhece, Ruth simplesmente diz Yes, I do. Você está com muita fome? Note que as palavras muita e fome também estão sublinhadas. Como responderia afirmativamente Frank, que está com fome, ou com muita fome? Ou como negaria? Como poderia ele dizer, não estou com fome? Segundo o que já aprendeu, que palavras é que escolheria? Vejamos. Yes, I am very hungry. Yes, I am. Yes, I am. Já responde a pergunta. Yes, I am. Já responde a pergunta. Para complementar o sentido, simplesmente ele acrescenta uma repetição das palavras muita e fome. Em inglês, é claro. Very significa muito, muita. Very, very. Hungry, fome. Hungry, fome. Ao pronunciar uma palavra em inglês que começa com H, pronuncia-se com um suave tom de R. Hungry. Você está com muita fome?
Yes, I am very hungry. Ruth pergunta a Franklin: os seus filhos estão gostando da cidade? Como concordaria que sim? Que palavras é que escolheria? Esteja à vontade para pausar o vídeo e ir respondendo no seu caderno de anotações e depois comparar com as respostas que vão surgir no vídeo. Desse modo, vai poder aperfeiçoar as suas habilidades. Yes, they are. Os seus filhos estão gostando da cidade? Yes, they are. Conforme já aprendido nas lições anteriores. Você ama muito eles, não é? Como responderia Frank? Que palavras usaria? Você ama muito eles, não é? Será que bastaria dizer yes? Vejamos. Yes, I do. Até aqui a resposta já está completa. Yes, I do. Porque lhe foi perguntado: você ama muito eles, não é? Yes, I do. Em todo este contexto, o verbo to do está sendo utilizado como um verbo auxiliar, conforme aprendido na aula passada. Frank vai além de simplesmente responder à pergunta. Ele acrescenta: They love me too. They love me too. They love me é do conhecimento de quem assistiu à primeira e à segunda aula. To significa também. To significa também neste contexto. Significa yes, I do, they love me too. Significa sim, eu amo. Eles amam-me também. Eles amam-me também. Are you a happy family? A, nesta frase, é um artigo indefinido. O a letra A, é um artigo indefinido. Sobre os artigos, veremos um bocadinho mais à frente. A letra A é um artigo indefinido. Significa um ou uma. Um ou uma. Are you a happy family? Happy. Happy é a palavra em inglês para felicidade. Happy significa felicidade. Em alguns contextos, alegria, mas é mais adequado para felicidade. Family é uma palavra cognitiva. Quer dizer que basta olhar para ela e conseguimos deduzir qual é o seu significado em português. Family significa família. Are you a happy family? Lembre-se que you é utilizado como pronome como pronome singular e também como um pronome plural. Na segunda pessoa do singular, o you significa tu ou você. Na segunda pessoa do plural, you significa vocês ou vós. Neste contexto, o you deve significar tu ou você, ou deve significar vocês. Esteja à vontade para pausar o vídeo e anotar a resposta no seu caderno de anotações, depois comparar. Note que há um substantivo coletivo nesta frase. O substantivo coletivo é família. Então, o contexto da frase está no plural. Então, nesta frase, o you refere-se a mais de uma pessoa. Significa vocês. Are you a happy family? São vocês uma família feliz? É o significado literal desta frase.
São vocês uma família feliz? Mas é mais adequado traduzir: vocês são uma família feliz? Yes, we are. Simples assim. Até aqui, compare as respostas que foi preenchendo no seu caderno com as respostas que surgiram no vídeo. Passemos para o próximo episódio desta aula. First Vocabulary. Primeiro vocabulário. No decorrer deste curso, estudaremos vários vocabulários de modo a incrementar o seu vocabulário de inglês. À medida que considerarmos um vocabulário por completo, todas as palavras aprendidas nele passarão a surgir nos próximos exercícios e nos próximos exemplos, presumindo assim que já foram aprendidas e podem passar a ser usadas nas próximas aulas. Então, significa que todas estas palavras deste vocabulário vão aparecer nas próximas aulas, nos exercícios e nos exemplos. Primeira coluna, nela constam as palavras em inglês. Na segunda, a respectiva pronúncia e, a seguir, a respectiva tradução ou significado. Person. Person pronuncia-se person. Tal e qual como é escrita, tal e qual é pronunciada. Significa pessoa. Uma dica para lembrar qual é o significado da palavra person é notar que ela é uma forma abreviada da palavra personalidade. É também uma forma abreviada da palavra personificação. Então, as pessoas é que têm personalidade. Então, ao se deparar com a palavra person em algum contexto em inglês, saberá que está se referir a pessoa. Man, homem. Woman, mulher. Existe similaridade entre essas duas palavras. Woman. Então, de man para mulher, basta acrescentar o prefixo wo. Quando se deparar com esta palavra, woman, poderá lembrar que man significa homem, então woman é o feminino de homem, mulher. É uma dica. Speak, falar. Know, saber ou conhecer. A letra K não se pronuncia. Não se pronuncia. Know significa saber ou conhecer, dependendo do contexto. Work significa trabalho, como substantivo. No papel de um verbo, é trabalhar. Simples. Work, trabalho, como substantivo, trabalhar como verbo. O mesmo acontece com a palavra love. Love, como substantivo, significa amor. Como verbo, é o verbo amar. Need, necessitar, como verbo. Como substantivo, necessidade. Simples. Uma dica para lembrar o significado dessa palavra é notar que ela começa com a letra N e depois vem a letra E, assim como a palavra necessidade. E há duas vezes a letra E na palavra. Também na palavra necessidade há duas vezes a letra E. Need, necessitar ou necessidade. Necessitar é o equivalente de, é sinônimo de precisar. Começa com a letra H, já falamos, pronuncia-se com um suave tom de R. Help, help, help. Escreveu-se duas vezes a letra R no princípio, para não se cair num erro de pronunciar relp. Estaria errado. Relp estaria errado. Mas pronuncia-se com um suave tom de duplo R. Help, help. Ajuda, auxílio. Country, country. País, country. Live, viver. Eat, comer. Food, comida. Eat,
é comer, food é comida. Water, water, água. House, house, casa. Novamente note, começa com H, a pronúncia é house, house. Casa. Money, money, dinheiro. Em certas regiões é comum as pessoas pronunciarem money, 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 money. Depende da região. Dwell, morar. Dwell, morar. No sentido de habitar. Place, já aprendemos, lugar. Place, lugar. Job, job, emprego. Job, emprego. Há quem pronuncie job, 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 emprego. Home, home, residência, início. House, casa. Home, residência. A diferença está no fato de que house refere-se à estrutura que é definida como casa. House é a estrutura que é definida como casa. Home refere-se ao que a estrutura representa para a pessoa. Uma residência, um lar. Home é referente ao que a estrutura representa para a pessoa. Uma residência, um lar, um ponto de partida. Home não se refere à estrutura diretamente, mas sim ao que ela representa. Por exemplo, note o seguinte: uma pessoa pode utilizar a palavra home para se referir ao seu lugar de habitação. E este lugar de habitação pode ser um apartamento. House, de modo algum, pode se referir a um apartamento, porque tem uma estrutura diferente. Para apartamento, no inglês britânico, diz-se flat. E no inglês americano, diz-se apartment. Apartment, sem o E no final. Então, está claro que existe uma diferença. Son, filho. Son, filho. Daughter, filha. Daughter, filha. Children, children. Mais uma vez, esteja à vontade para pausar o vídeo e reter a pronúncia das palavras da melhor forma possível. Children, children, filhos, no plural, incluindo tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Children, filhos. Suponhamos que alguém tenha 2 filhas. Ele poderá utilizar a palavra children para se referir a filhas. Husband, husband, marido. Wife, wife, esposa. Mother, 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 mãe. Em certas regiões, há quem pronuncie mother, my mother, mother, father, pai, father, father, brother, brother, irmão, friend, friend, amigo, boy, rapaz, moço. Simples. Boy, girl, rapariga, moça. Girl, girl, rapariga, moça. Life, life. Girl, em alguns contextos, também é utilizado para se referir a meninas. O mesmo também boy, a meninos. Life, vida. Life, life. Book, book, livro.
notebook, notebook. Note aqui uma dica. Book significa livro, um conjunto de amontoado de folhas que exprimem uma informação coerente. Book. Um conjunto amontoado de folhas que não tem uma informação, que não por si só vem já com uma informação, mas que neles é inserida uma informação, algum tipo de anotação. A palavra anotação é similar à palavra note. Anotação, note, notas. Escrever uma nota, ler a nota. Então, é uma dica, juntando a palavra notas, que está ligado com anotações, a palavra book, então notebook é um caderno. Simples. School, escola. School, escola. Passemos para o próximo episódio. Grammar, gramática. Passemos a um breve resumo ou a uma breve revisão dos conceitos básicos de língua portuguesa do ensino de base. A gramática da língua portuguesa divide-se em fonologia, morfologia, síntese. A gramática da língua portuguesa divide-se em fonologia, morfologia, síntese. Fonologia trata do estudo dos elementos sonoros que constituem as palavras, a articulação das palavras. Morfologia estuda a estrutura e formação das palavras, suas flexões e classificações. Síntese estuda a palavra quanto à sua função na frase, sua relação com as outras palavras. O que nos interessa no momento é o ramo da morfologia. Morfologicamente, existem 10 classes de palavras na língua portuguesa, a saber, artigos, pronomes, substantivos, numerais, verbos, adjetivos, conjunções, preposições, advérbios, interjeições. Dentre estas 10 classes de palavras, 6 são variáveis, variam em gênero, número e grau. 6 são variáveis. As restantes 4 são palavras invariáveis, não variam em gênero, número nem grau. Essa estrutura é a mesma na língua inglesa. Continuation articles. Articles, artigos. Artigos são palavras variáveis que antecedem ao substantivo ou ao adjetivo para determinar o gênero, o número do mesmo. Observação: gênero refere-se ao sexo, masculino ou feminino. Número refere-se a se é singular ou se está no plural. Dentre artigos, existem 2 tipos. Existe artigo definido e indefinido. Artigos definidos são específicos ao indicarem o substantivo ou o adjetivo. O, as, os. Exemplo: a casa pertence às filhas. O que? A casa. Pertence a quem? Às filhas. Mas os carros não. O que é que não? Os carros. Indica especificamente o substantivo. Exemplo: o carro é novo. O que é novo? O carro. Ele teve que vender a mobília toda. Teve que vender o quê? A mobília. Está especificamente definido o que foi vendido, a mobília. Também está especificamente definido o que é novo, o carro. Outros tipos de artigos, os indefinidos, não são específicos ao indicarem o substantivo ou o adjetivo. Eles são uma, uns, umas. Exemplo: durante o tumulto, um carro foi roubado e uma casa incendiada. Qual casa foi incendiada? Não é específico. Uma casa. Que carro foi roubado? Também não é específico. Um carro qualquer. Exemplo: fomos ao cinema com umas moças.
Com quem foram ao cinema? Com umas moças. Continuation articles. Artigos. Indefinite article. Passamos agora para a sua versão em inglês. É assim que se escreve. Indefinite articles. Article. Indefinite article. Indefinite article. Eles são a, an, a, an. Assim são pronunciados. A, an. Artigos indefinidos. São utilizados apenas no singular. Nota, os artigos indefinidos no inglês são utilizados apenas no singular. A, um ou uma. Assim também são os artigos indefinidos no português. Se quiser dizer uma coisa ou um objeto, vai utilizar, nos dois casos, a palavra a. É utilizado quando o substantivo ou adjetivo que vem a seguir começa com consoante. Example number 1. A computer. A computer. Começa com uma consoante, que é a letra C. Um computador. A computer. Computer é uma palavra cognitiva. Deduz-se o seu significado em português por simplesmente olhar para ela. Um computador. Mother. Mother. Começa com uma consoante. M. Então, utiliza-se o A. A é utilizado quando o substantivo ou adjetivo que vem a seguir começa com consoante. O A. Lembre que tem o A e o N nos artigos indefinidos. A dog. A dog. Então, estimado ou estimada, quando tiver que pronunciar uma sentença e notar que a palavra que vem a seguir vai começar com uma consoante, então já sabe que antes de dizer essa palavra vai ter que utilizar o A. Se quiser falar de um cão, a dog, sabe que vai começar com a letra D, então vai utilizar A e depois vai dizer a palavra que já pensou previamente. A dog. A job. A job. A job. A house. A house. A house. A seguir, vamos falar de uma particularidade no caso em que a palavra começa com H, porque há alguns casos especiais. A house, a helicopter, também é uma palavra cognitiva. A helicopter, a helicopter. A wife, a wife, a wife. A feeling, a feeling, feeling. Um sentimento, uma sensação. A feeling. A moment. A moment. Moment é obviamente uma palavra cognitiva. Significa momento. Um momento. A moment. A moment. A perfect angel. Amen. Independentemente se o substantivo é masculino ou é feminino, utiliza-se apenas o A. Diferente do português, que se o substantivo for feminino, utiliza-se uma, se for masculino, utiliza-se um. No inglês, independentemente do gênero, se for masculino ou se for feminino, o artigo indefinido a ser utilizado é o A, quando o que vem a seguir começa com uma consoante. Note essa particularidade. Existe aqui uma particularidade. Perfect não é um substantivo, é um adjetivo. O substantivo é anjo. Angel significa anjo. Angel. Este é o substantivo e este aqui é o adjetivo. Vamos falar desta particularidade depois de
terminamos esta parte. Então, artigos indefinidos não é? Indefinite article. Article. Indefinite article. Indefinite article. Eles são o a e o n. N. Também um ou uma. Um ou uma. É utilizado quando o substantivo ou adjetivo que vem a seguir começa com vogal. A, E, I ou U. Mas lembre-se, ambos só são utilizados no singular. Example 2. An apple. An apple. Novamente, quando tiver que construir uma frase e notar que o substantivo que vem começa com uma vogal, então vai utilizar o an. An apple. É claro que na pronúncia haverá uma junção. An apple. An apple. An apple. An apple. An American. An American. An excellent man. Excellent é uma palavra cognitiva. Significa, obviamente, excelente. An excellent man. Excelente, como perfect, são adjetivos. O substantivo, aqui neste caso, é man, homem. An airplane. An airplane. An airplane. Airplane. An hour. An hour. An angel. An angel. An important something. An important. Depois vai se complementar. An important thing. An email. An email. Um email. Uma importante. Um anjo. Uma hora. Um avião. Um excelente homem. Um americano ou uma americana, dependente do contexto. Uma maçã. Notemos as particularidades. A perfect angel. O substantivo começa com uma vogal. Por que não se utiliza o N, que é utilizado quando o substantivo ou adjetivo que vem a seguir começa com uma vogal? Por que não se utiliza o N? N. Porque a definição diz que é utilizado o A quando o substantivo ou o adjetivo, no caso aqui que vem a seguir é o adjetivo, e ele começa com consoante P, a letra P. Então, o adjetivo é que vai forçar que se utilize, vai forçar a presença do A. A perfect angel. Simples. É o que acontece aqui. O substantivo começa com uma consoante, não é? Assim como no caso de mother, aqui também o substantivo começa com uma consoante. Mas o adjetivo começa com uma vogal. E ele força que se utilize o N. An excellent man. Simples. Então a definição é quando o que vem a seguir quer seja um substantivo ou um adjetivo. A house. A definição diz quando o que vem a seguir começa com uma consoante. Aqui começa com uma consoante, aqui também começa com uma consoante. Mas aqui também começa com uma consoante. Mas é utilizado an. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Esta palavra, que significa hora, não tem a mesma pronúncia do que estas duas. Aqui é um caso particular, como há alguns outros. Não se pronuncia com um suave tom de R. Ignora-se o H, ignora-se a presença do H apenas na pronúncia e lê-se apenas o que vem a seguir ao H. Hour.
e não hour. Está errado. O correto é hour. An hour. An hour. Então, como o que soa na pronúncia é uma vogal, então cumpre-se a regra de utilizar-se o N. An hour. Uma hora. Simples. Então, an apple, uma maçã, an American, an excellent man, an airplane, an hour, an angel, an important, an email, etc. Definite article. Artigo definido. É simplesmente o de. Novamente, de. É utilizado tanto no singular como no plural. De significa o, a, os, as. É o mais simples. Não importa se o substantivo ou adjetivo que vem a seguir começa com que letra. Não importa. Example 3. The apple, the computer, the dogs, the American, the excellent man, the house, the mother. Então, aqui está. No singular e no plural. Independentemente se é masculino, se é feminino, como no caso aqui, mother, feminino, excellent man, masculino. Aqui, dependendo do contexto, pode significar uma americana, a americana ou o americano. Então, o de é o mais simples de se utilizar. Então, aqui consideramos a matéria sobre os artigos. Doravante vão estar presentes nas próximas aulas, nos próximos exemplos e exercícios, claro. Exercise number 3. Bem, este exercício funciona da seguinte forma. Simplesmente vamos entender que deve ser preenchido as lacunas com os artigos ou, em alguns casos, as lacunas precisarão ser preenchidas com as palavras que aprendemos no primeiro vocabulário. Você se lembra? Se não, pause o vídeo ou, melhor, recue o vídeo até ter retida na mente as palavras do vocabulário, porque vão ser muito úteis para o preenchimento das lacunas desse exercício e também os artigos que acabamos de aprender. Vamos também ter em conta quem é o locutor, se é um homem ou se é uma mulher, para saber entender que tipo de palavras do vocabulário vão ser utilizadas. Pegue seu caderno de anotações e esteja à vontade para pausar o vídeo e ir preenchendo e depois comparar o modo como preencheu com o vídeo. Dessa forma, vai fazer um acompanhamento do seu progresso na língua inglesa. No caso, é uma locutora. Pessoa que a locutora diz, não é? Pessoa é o que ela diz, segundo as aspas, não é? Não é uma descrição dela. Pessoa com quem fiz filhos é meu. Então, aqui requer-se a presença de uma das palavras que aprendemos no primeiro vocabulário. Que palavra é que escolheria para preencher essa lacuna? Uma senhora que diz: pessoa com quem fiz filhos é meu. Mas pessoa com quem fiz filhos não está a formar um sentido correto. Então, antes da palavra pessoa vem algo. Pessoa é um substantivo. Então, aqui requer-se a presença de um artigo. Qual artigo? Qual artigo?
A, lacuna, com quem fiz, lacuna, é minha. Uma dica é que esta sentença foi proferida por um homem. Então, ele procura transmitir a mesma ideia que uma mulher. Filhos que fizemos juntos, lacuna, ou melhor, lacuna, filhos que fizemos juntos, lacuna, todos rapazes. Mas, lacuna, queríamos que, lacuna, fossem, lacuna, uma mulher e um homem. Por isso é que o verbo fazer está no plural. Filhos que fizemos juntos, lacuna, todos rapazes. Mas, lacuna, queríamos que, lacuna, fossem, lacuna. Simples, por indução, e podemos preencher essas lacunas utilizando as palavras que aprendemos no vocabulário e os artigos. O meu, lacuna, que nasceu antes de mim, está desempregado. Lacuna, espaço, lacuna, de arranjar, lacuna, espaço, lacuna. Para conseguir comprar, lacuna, espaço, lacuna, e assim poder casar com, lacuna, espaço, lacuna. Excellent. Um homem proferiu a seguinte sentença: o meu, que nasceu antes de mim. Isto pode estar num contexto familiar, e já tem aí algum cheirinho de conversa familiar, porque já as conversas anteriores eram num contexto de família, e aqui fala-se de nascer antes dele. Está desempregado, lacuna, espaço, lacuna. De arranjar, lacuna, espaço, lacuna. Para conseguir comprar, lacuna, espaço, lacuna. E assim poder casar, o contexto de família, com, lacuna, excelente, lacuna. Então, se preencheu de, acertou. De. Então, significa a pessoa com quem fiz filhos é meu. Uma mulher falando isso. O que é que preencheremos aqui? Husband. Se assim o fez, acertou. De pessoa com quem fiz filhos é meu husband. Meu marido. Certo. Então, aqui já temos o a e depois surge a lacuna, que vem o equivalente de pessoa. Simples, não é? A person com quem fiz. O que é que vem aqui? Quem preencheu assim, acertou. A person com quem fiz children é minha. O que é que você preencheu? Acertou. Quem assim o fez é minha wife. A person com quem fiz children é minha wife. Terceira sentença. Lacuna, filhos que fizemos juntos, todos rapazes. Mas queríamos que fossem, lacuna, de os filhos que fizemos juntos são todos rapazes. De filhos que fizemos juntos a todos rapazes. Mas note que queríamos está no plural, primeira pessoa do plural. Então, antes do queríamos, o que é que vem? Vem we.
Mas nós queríamos que... O que eles queriam? They fossem. Mas we queríamos que they fossem. Mas nós queríamos que eles... Nós queríamos que eles... O que os pais queriam? Se eles são todos rapazes, então os pais só poderiam querer que eles fossem girls, 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 moças, raparigas ou meninas. O meu, lacuna, que nasceu antes de mim, está desempregado. Vejamos. O que o desempregado, não é? Desempregado, de arranjar para conseguir comprar e assim poder casar com excelente indutivo. Então, o meu, que nasceu antes de mim, não é? Encaixa-se na pessoa de um brother, irmão. O meu irmão, que nasceu antes de mim, está desempregado. Está-se a falar do seu irmão. Então, he, isto é, ele, de arranjar para conseguir comprar. De arranjar, ele, de arranjar algo para conseguir comprar. Será que é dinheiro? Ele, need, de necessidade. Ele necessita ou ele precisa de arranjar a, que já aprendemos, job, emprego, para conseguir comprar uma house. O meu brother, que nasceu antes de mim, está desempregado. He need de arranjar a job para conseguir comprar a house e assim poder casar com excelente, um homem, casar com excelente, escreveu wife. Se escreveu wife, não acertou desta vez. Porque, se ainda não se casaram, não é wife, que significa esposa. Então aqui não se encaixa a palavra wife. O meu brother, que nasceu antes de mim, está desempregado. He need de arranjar, ele precisa de arranjar a job, um emprego, para conseguir comprar a house, uma casa, e assim poder casar com excelente. Antes de excelente vem algo com an excellent woman. An excellent woman. E assim poder casar com uma excelente mulher. Se assim o preencheu, está de parabéns. Isso mostra que está fazendo progresso na língua inglesa. Passemos para o seguinte. Exercise number 4. O contexto é simples, uma conversa entre duas personagens no caso, Sarah e Natasha. Bom dia, diz Sarah. Você é nova na cidade? Como você responderia se fosse Natasha? Querendo afirmar que é ou querendo negar? Como responderia? Responda em inglês. Suas respostas têm de ser coerentes para o desenrolar da conversa. Yes, diz Natasha. O que vem a seguir? I am. Bom dia, você é nova na cidade? Yes, I am. Sarah prossegue. De onde você é? Prestemos atenção a como Natasha responde. De onde você é? I am from
France. I am from France. Se nós ignorar o from, seria eu sou França. Não faria sentido. Então, from significa de no sentido de indicar a origem de alguém ou a sua proveniência. I am from Italy, por exemplo. I am from Suécia, por exemplo. I am from China. I am from Brazil. I am from Japan. I am from o que quer que seja. I am from Portugal. From é utilizado para indicar a proveniência de algo ou de alguém. Então, hoje aprendemos mais uma palavra em inglês. From. De onde você é? I am from France. Se perguntassem de onde é a sua família, também já aprendemos. Seria they are from Turquia ou Rússia. Sarah continua. Natasha, do you need help? Do you need help? Consegue entender o que é que Sarah está perguntando para Natasha? Natasha, do you need help? Do you need help? Já foi aprendido. Você precisa de ajuda? Need, necessidade ou necessitar. Precisar. Help, ajuda. Do you need help? Como responderia se precisasse de ajuda? Se precisasse de help? Yes, I need. Talvez diga, mas aprendemos nas aulas anteriores que o correto seria responder yes, I do, porque a formação da pergunta foi feita com o auxílio do verbo to do. Estaria correto. Mas, para quem já tem craquejo no inglês, em comunicação, em conversação, poderá também responder yes, I need. Natasha, do you need help? Yes, I need. Mas, o mais correto seria mesmo dizer yes, I do. Mas, para quem já tem craquejo, responder yes, I need não faz mal nenhum. Com uma pausa maior. Com uma pausa maior, entender-se-ia que a pessoa simplesmente respondeu yes. E depois acrescentou ou confirmou utilizando o próprio verbo em questão. Yes, I need. Mas o correto seria dizer yes, I do. Yes, I need também não estaria errado. Natasha toma a palavra e diz algo. Não pergunta, apenas afirma. I need a place to dwell. I need a place to dwell. Já foi aprendido. Note que as palavras dos exercícios que estiverem em vermelho e com itálico são indicativo de que estas palavras já foram aprendidas nas aulas anteriores. Tome nota deste ponto. Sempre que notar num exemplo, num exercício, palavras escritas em itálico, pintadas de vermelho, significa que já foram estudadas, já foram aprendidas nas aulas anteriores. Então, quer dizer que a este nível já deve estar em condições de entender plenamente o que esta palavra, o que esta frase exprime. I need a place to dwell. O to é apenas um complemento. Sobre ele falaremos mais adiante. Sarah, do you need money? A Natasha diz que precisa de um lugar para morar. E a Sarah pergunta se ela precisa de dinheiro para conseguir o tal lugar para morar. E a Natasha responde: No, I do not. Ponto. Do you need money? Note conforme foi dito aqui.
O mais correto seria responder I do not. Porque a pergunta foi feita com do you e respondeu I do not. Não, não preciso. Se precisasse seria yes, I do. No, I do not. I have money. Consegue entender qual é o significado desta palavra pela sua posição? Você precisa de dinheiro? Não, eu não preciso. I have money. Eu, dinheiro. Então, significa ter. Então, hoje aprendemos mais uma palavra em inglês. Have significa ter. Do you need money? No, I do not. I have money. Eu tenho dinheiro. Exercícios para casa. Então, terminamos com a aula de hoje. Estamos agora diante dos exercícios que ficam para serem resolvidos pela sua pessoa em casa, antes de passar para a aula a seguir. Se gostou desta aula, se aprendeu algo novo, clique no gostei, clique no like, partilhe no seu perfil do Facebook, partilhe no seu Instagram, conte para seus amigos, para suas amigas e, se desejar continuar com as aulas deste curso, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, até a próxima aula.